fazendo a cofre aqui. Como é que seria isso? Qual o ideal para fazer a cofre? Primeiro, para não ter um empecilho na reserva, eu não colocaria o KNAI 6462. Eu colocaria KNAI 6463, ou assim, enfim, qualquer outro KNAI. O André botou como consultoria, viu o KNAI de consultoria, enfim. Mas primeiro, faz um contrato social de pequeno valor, 10 mil, 1.000, o que você queira. Aí sim, eu vou fazer um aumento de capital social fazendo uma alteração no contrato social. De tal sorte que eu sei que o valor que está na minha declaração de Paulo Milton é de 300 mil reais. Só que o valor de mercado é 1 milhão. Aí já criou aquele problema, certo? Então, para que se respeite a interpretação teleológica do artigo 156, constitui-se a lei do imóvel pega a lei de capital social com aplicação financeira. É a minha sugestão. Colocar uma aplicação financeira, porque, mais uma vez, lembrando, a ideia do constituinte é criar uma empresa que tenha alguma receita, para gerar economia. Então, no mínimo, coloque uma aplicação financeira que gere um rendimento. Certo? A prefeitura enxerga e não resolve, não tem problema. O André coloca para os clientes dele como consultoria, desde que tenha efetivamente consultoria, senão é fraude. Falsidade ideológica, falsidade material e fraude. Bom, o grande problema que tem é que a gente vai colocar esse bem, que na realidade está por 300 mil, a gente vai colocar valor justo. Justo é uma avaliação patrimonial. Tá certo? Alguém tem dúvida do que é a justa avaliação patrimonial, a AVJ? Todo mundo sabe o que é a AVJ? Não? Então eu vou explicar rapidamente. Dá uma passadinha. É o seguinte, olha só. Isso vem da 11638, lá de 2007, que criou os métodos e critérios internacionais. E a ideia dos métodos e critérios internacionais é que você coloque a tua contabilidade pelo valor de saída. Não é mais o valor histórico. Então, criou-se uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial. Certo? Então, é para colocar determinado bem a valor de mercado. Perfeito? Então, olha o que eu fiz. Primeiro, eu construí a cofre de 10 mil reais. Eu, Paulo Milton, construí a cofre de 10 mil reais. Então, lancei Banco Capital, 10 mil reais. Na alteração do contrato social, coloque dentro dessa operação para a prefeitura não apurrear. Coloque que eu estou aumentando o capital com parte com imóvel e parte com AVJ, com ajuste de avaliação patrimonial. Normalmente passa na prefeitura. Tem algumas prefeituras, principalmente, se me falha a memória da Bahia, que não aceitam AVJ. Por isso, quem for fazer holding, saiba que tem aviso para o cliente, talvez você tenha que pagar o ITBI sobre 700. Às vezes você consegue passar direto fazendo o AVJ e não tendo que pagar o ITBI. Ok? Foi não? Não. Isso. Perfeito. Pode e deve. Pode e deve. Isso, perfeito. Exatamente isso. Ok? Então, eu vou colocar valor justo. Imóvel, valor justo, a receita de valor justo. É uma conta não tributável. Eu não tributo isso daí. Perfeito? Então, se eu tiver no lucro, eu excluo, no lucro presumido, não vou tributar também. Tá? Ele não é tributário, essa receita. Porque eu estou seguindo o artigo 98 da EN 1700, em que o que fala essa linha? Porque se você for na SA,
um artigo da SA, ela fala que pelo regime de competência eu posso lançar a receita. Tá? Eu faço a DJ, porque o normal do ajuste de avaliação patrimonial é eu criar uma subconta do imóvel e criar uma conta no patrimônio líquido. Certo, Fábio? Está lembrado disso? Não. Ajuste de avaliação patrimonial. Lembra? Eu tenho que criar uma subconta e a contrapartida dessa subconta vai para patrimônio líquido. Certo? Aí você segue, se você seguir a 6.404, só que pelo regime de competência, na medida que o bem for realizando, isso vai para a receita. Porém, eu vou utilizar o artigo 98 da IN 1700, que permite nesse artigo em que eu lance já como receita ou como patrimônio líquido. Ok? Então eu lancei como receita. Receita de valor justo, não tributável. Vai lá. Eu acho ideal, porque não tem efeito tributário nenhum. Isso eu discuti com o Márcio, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá, só um instantinho. Bom, até aqui está tranquilo? Isso. Por quê? Porque eles não queriam que a diferença entre o valor da declaração e o valor de mercado determinado pela prefeitura, essa diferença, os 700 mil não tinha que tributar? Beleza. Então eu utilizei um artifício, algumas prefeituras não aceitam, tem que pesquisar, mas a maioria aceita. Se você botar na alteração contratual esse valor de 700 mil, por isso que eu faço primeiro o contrato social com o técnico, depois eu faço uma alteração contratual, aumentando o capital, os 300 mil do imóvel da minha declaração, e em função do ADJ mais 700 mil. De tal sorte que o capital passou para quanto? 1 milhão. Teria que tributar na pessoa física esse ajuste? Não tributa nada. Então vai sobrar 1 milhão e 110. Sim, 1 milhão e 110. 1 milhão e 110. Tem que fazer conta aqui. Ok? Pode passar lá. Então, o que eu fiz? Receita, lucros acumulados. Como qualquer receita, tem que encerrar. Perfeito? Receita, lucros acumulados, 700 mil. Depois que passa de lucros acumulados, eu aumento o capital. Então, o capital, eu aumentei em 700 mil. De tal sorte que o valor do capital passou para quanto? 1 milhão. Pelo seguinte. Aonde? Já tinha 10. 1 milhão e 30, beleza. Se você tiver que alienar esse imóvel, por um acaso, tiver que alienar, como é que fica a partilha de capital? Essa foi a discussão que eu tive com o Márcio. Márcio, nosso, lá que eu faço junto com o André. Eu mandei para ele é um cara muito acessível. Porque ele falava nas lives dele, chama live, André? Nas lives, que quando você faz o AVJ, você não tributa. Mas quando você vende o bem, você tributa. Aí o cara fala, é óbvio que vários mentorandos falam, amigo, só eu entender isso daqui. Eu vou fazer a AVJ, vou botar valor justo, vou pagar um TBI pequenininho, ou não pagar nada, mas quando eu vender, eu vou pagar 34% na pessoa. Aí eu mostrei, fiz no Word, está anexado no HTTP. Não tem efeito, é neutro. É absolutamente neutro quando eu vendo imóvel. Se quiser, depois eu mostro isso. Eu fiz todo um trabalho e o Márcio, numa das lives posterior, ele corrigiu essa informação que ele dava antes. É neutro. Quando você vende um imóvel que foi colocado a DJ,
Veja só, vê se não fica claro vê se dá para entender. Já entendeu? Não, ainda Então, não. já sei que está com essa Não, é pelo seguinte, olha só, vou botar como se fosse muito perto. Eu não lancei imóvel a 300 mil, não aumentei, debitei imóvel, isso tem que ter uma preço em conta. Preço em conta de 700 mil. Feito. Lancei no ajuste de avaliação patrimonial. Vamos supor que eu não aumentei o capital. Botei lá, uma regra geral. Aí quando eu vendo esse imóvel, eu não tenho que lançar esse valor de ajuste de avaliação patrimonial como receita? Tenho. Só que a subconta de imóvel não é uma despesa não operacional? É ou não é? De igual valor? Entendeu que é neutro? Ficou claro, né? É neutro isso ou está muito confuso? Eu vou, se quiser, eu mostro depois. Entendeu, Fátima? Quer que eu faça aqui? Só para mostrar que é. Não. Hã? Tem que adicionar. Óbvio, mas é neutro. Hã? Mas veja bem, olha só, vê se dá para entender a colocação do siciliano. Quando eu coloco ajuste de avaliação patrimonial, quando eu vendo bem, eu tenho que debitar uma conta de PL e prestar uma receita. Ou, conforme a 12973, eu tenho que adicionar isso ao lucro líquido para chegar ao lucro real e a contribuição social sobre o lucro, certo? É uma adição. Porém, Fátima, vê se você concorda. Já está passando. Eu não tenho essa subconta. Eu não tenho que creditar o imóvel e debitar resultado não operacional de 700 mil. Se eu adicionei 700 mil para chegar para o lucro real e eu tenho como despesa não operacional 700 mil, qual foi o efeito tributário? Óbvio, despesa de imóvel não é despesa não operacional? E absolutamente dedutível. Não é? Eu lanço uma despesa e bom valor para adicionei, cara. Não há efeito tributário. Uma operação da empresa não pode ser. O que eu estou apenas abordando que existe uma neutralidade fiscal, seja lucro presumido, seja lucro real. Quando eu faço valor justo, não tem dúvida nenhuma que não é tributário. E quando eu vendo um imóvel, também não é. Por quê? Porque o valor que está no patrimônio líquido, eu vendo um imóvel, eu tenho que adicionar, não tenho? Ou lança como receita ou adiciono para efeito de... Mas eu não tenho que baixar o valor da subconta de quanto? 700 mil? Então eu reduzi o lucro líquido em 700 mil e aumentei para chegar no lucro real de 700 mil. Qual o efeito tributário? Meu. Isso o Márcio, não é boa. O Márcio é um cara muito legal porque ele aceita isso daí. E ele fez uma live mudando o entendimento que ele tinha há 3 anos. Não, você tem razão. É neutro. Entendendo a neutralidade disso? Se você quiser, o que eu mandei para o Márcio, eu posso mandar para vocês. Lucro presumido, lucro real, decisão de empresa. Mas que eu vou fazer aqui um instantinho no lucro real. Tá certo? Os 3 casos, vou mostrar. Porque absolutamente nenhum.
Ele é muito neutralidade fiscal para ajuste da eu disse eu não estou fazendo outro. Aí eu vou fazer ajuste da variação do espanhol, que é um dos métodos que faz IFRS, vai ser o C6. Vamos, podia ser capital todo, se eu tivesse uma rubrica, capital seria capital, mas não é isso que eu estou pensando. Eu estou contando na neutralidade. Aí, como eu fiz ajuste da variação patrimonial, eu tenho que criar uma subconta. Normalmente no caso da bolsa, isso vai para capital, para que o cliente não pagar o PDI. Perfeito? Então o que eu faço? No lucro real, eu vou baixar o imóvel. Vou baixar? Vou baixar os 300 mil, esquece. Uma esquerda não alteração reduzida. Assim com os 700 mil também. Então eu faço aqui, ó. Ele veio 700 mil, ele veio despesa não operacional. 700 mil. Dedutível. Dedutível. Se eu pegar esse valor de 700 mil e lançar como receita, ou fazer uma adição para efeito de apuração do lucro real, eu vou adicionar quanto? 700. Despesa não reduz o lucro? Reduz. Então reduziu o lucro. Mas é para efeito do lucro real. Eu adicionei quanto? O mesmo valor. De tal sorte que fica absolutamente neutro. É neutro. Existe uma neutralidade quando eu faço a melhor. Entendeu? Entendeu? Claro. Não é um óbvio. Isso é óbvio. Eu vou dizer, quer que eu lance aqui? Vamos supor que eu vendi por... Não, tudo bem. Não está dando operacional. Eu abri duas coisas. Não está dando operacional. 300 mil. 300 mil. Dá para enxergar aí? Aí eu vendi terceiros por 500 mil. O que eu fiz? Entrou, supondo que eu não tinha visto, entrou no banco, 500 mil. E a contrapartida? 500 mil. Qual foi o meu lucro? 200 mil. Isso aqui foi tempo real. 200 mil foi o meu ganho de capital. Entendeu? 200 mil foi o ganho de capital que eu tive. Mas eu não tributei o ABJ, porque é meu. Deu para entender? Está claro? Ficou claro, Fábio? Tá bom. Mas percebeu como que eu fiz? Está claro para todos? Está claro, Ceciliano? Ué, aqui está tributando igualzinho.
É isso mesmo. Você Olha só, para você fechar o mais entender uma situação real. Entenderia para o 1.100.000, certo? E como o valor no princípio era 1 milhão, né? 700, mas vou tributar quanto? 100 mil. Pronto. Eu não falo, porque se você botar isso, você botar que tem 100, aí ficou mais claro. Você vai botar resultado no operacional 300 mais 700. Perfeito. Vamos vender o Você quer que eu faça isso de novo? Não é necessário. Não, eu já pensei, está no 5. Mas está claro agora? Está claro o que a Fátima não falou? Não, faz isso. Quer que eu bote? Eu tenho que tirar isso aqui, dá o papel. Eles têm 4 milhões de reais. 1,5 milhão. Tá bom. Dá quanto? 1,5 milhão, eu vou te levar 700 para eu vou achar 300, Mas mais aqui está 700. Quer que eu bote 700 aqui? Aqui, 700. Está mais claro. Está claro assim? Tá. Quanto que eu aqui? 1 milhão. Concorda que 1 milhão todo Aí mundo? quando ele Quanto que eu vou tributar? vai tributar 500. 200? Não, 200 Quer é 1 dizer que milhão. vendeu por 1.500 aí, Ah, desculpa. 1,5 milhão aqui, né? é, vai 500. 500. 1 milhão e 500. Vou tributar quanto? 500. Ok. Entenderam? Se você falar no processo de resultado, fica mais fácil. Mas ficou claro, João? Não tá bom. Isso na realidade, repetindo, é um cara, esse Márcio lá de Miami, extremamente acessível. E ele falava isso, aí muitos mentorandos que são, eu falei, caramba, mas que eu vou fazer essa maluquice de VJ? Se depois eu vou tributar em 700, os 34%, não vale a pena eu botar a VJ coisa nenhuma. É melhor pagar o TDI, que eu pago sei lá quanto, pode ser 4%, pode ser até o 3%, né? Desculpa, 3%, mas é muito melhor que tributar 34% do lucro. Ou seja, você deu uma ideia para ele. Ele apenas corrigiu o entendimento dele, porque ele é um cara extremamente acessível. Mas ele não fazia, né? Não, ele falava que. Não, ele fazia VJ sim. Só que ele mandava tributar, quando vendesse o imóvel, ele mandava tributar 34%. Eu falei, não é verdade, é neutro. Entendeu? Tá claro isso? Ficou claro? Então vamos lá. Entendeu? Desde que esteja um valor equivalente àquilo que você aloca lá. Né? Se estiver acima, você tributa. Sim. Como não tivesse o AVJ. É como assim? O que eu estou tributando? Imóvel de 300 mil, se eu vender por 1,5 milhão, 1.500 mil, 300 mil. Pô. É como não tivesse AVJ. Tá certo, Fátima? Pela lei pode fazer a VJ todo ano. Hã? Pela lei você pode fazer a VJ todo ano. Pode. Todo dia. O que eu estou dizendo é que é neutro. É isso que tem que entender. A VJ é neutro. Não é tributável. Aí você ganha vantagem. Pode. Bom, vamos lá. Eu botei aqui a aplicação financeira, mas, mais uma vez, eu acho que o ideal, porque não é só. Eu botei a aplicação financeira por quê? Porque, no meu caso, eu acho o ideal, para que não tenha o problema, o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que a interpretação teleológica, eu acho que está correta da prefeitura, é que tem atividade. Alguma atividade tem que ter, pô. Porque ele não deu imunidade a troco de nada. Ele deu, quando eu vendo para a Fátima vai pagar o ITBI. Por que quando eu boto dentro de uma empresa, eu não pago o ITBI? Eu não pago o ITBI porque a ideia é que, na realidade, eu vou fazer com que o mercado gire, a economia gire. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, se não tiver uma receita dentro da COFRE, muitas prefeituras tributam o ITBI. Porque fugiu a interpretação teleológica, a interpretação do que pretendia o constituinte, o legislador constituinte. Está claro isso?
Então, o André faz de um jeito nos clientes dele, eu faço de outro jeito. O que não pode fazer é fazer fraudes. Não tem sentido. Eu fingi que estou vendendo, emitir uma nota fria, isso não tem cabimento. Isso é falsidade ideológica, falsidade material e crime. Isso não tem o menor sentido. Então, o que eu faço para suprir isso? Eu gosto de uma aplicação financeira. Só que, no meu caso, essa aplicação financeira, por acaso, ainda não gerou receita. Tem que gerar receita. Quando eu resgatar isso daí, vai gerar uma receita que eu vou mostrar para a prefeitura. A prefeitura, durante 3 anos, depois da pandemia, eu não sei, tinha que levar as demonstrações financeiras para a prefeitura. Eu não sei se isso ainda tem. Antes tinha, durante 3 anos, para cumprir aquele negócio do CTN, aquele artigo 37 do CTN, eu tinha que levar para a prefeitura as demonstrações financeiras, provando, e pode ir lá, a prefeitura fiscalizar, óbvio, que na realidade eu tenho preponderância, eu tenho alguma atividade. Ok? Entendido? Então, bom. Então, o meu balanço patrimonial ficou com 20 de aplicações financeiras, imóvel 300, imóvel valor justo de 700, capital 320, mais 700 mil. Certo? Esse é o balanço patrimonial. Alguma dúvida? Alguém quer questionar? Está claro? Hã? Chega, não tem. Não chega. Dá uma passadinha aí. Esse que é o problema maior que nós temos. É que até 1967, o regime do casamento era de comunhão universal de bens. Não existia outro regime. Então, o regime universal de bens pega os bens anteriores ao casamento e posteriores ao casamento. E a maioria das holdings que vocês vão fazer vai ser nesse caso. Porque o beneficiário das holdings são os filhos, são os herdeiros, não são os pais. E os pais normalmente casaram no regime de comunhão de bens. Talvez os que casaram com um parcial não tem problema, mas os que casaram com o regime universal não podem ser sócios. Então está lá, até 1977 o regime do casamento era de comunhão universal de bens. Em função do artigo 977, não podem ser sócios. O que é que ele fala? Faculta-se ao cônjuge contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Aquela mais de 70 anos, aquela coisa. Então você vê, você não pode ser sócio, criar uma holding, quando o patriarca e a matriarca foi casado com o regime de comunhão universal de bens. Ou separação também. Ou separação total. Ou seja, mais de 70 anos, ou certo? Faça lá. Então, criou-se. Separação obrigatória, mais de 70 anos. Então, criou-se o condomínio de cotas, que está lá no artigo 1056 do Código Civil. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que obstisse o disposto no artigo seguinte. No caso de condomínio de cota, o direito a ele na rede somente pode existir pelo condômino representante. Ou seja, vê se dá para entender. Eu sou casado com a Glaura. Então nós somos casados. É um regime universal. Então eu não posso ser sócio. Nós dois não podemos ser sócios de uma empresa. Então o que você faz? Faz um condomínio de cotas. De tal sorte que eu tenho no contrato social meu, vai constar o único sócio, quem é? É o condomínio de cotas. Ele é o único sócio. Quem são os condôminos? Eu e Glaura. Entendeu? Então você cria um condomínio de cotas. Perfeito? Essa é a ideia do condomínio de cotas. E mais, sugestão lá do pessoal, que eu achei muito interessante, se quiser, eu entro antes, Paulo, entro antes,
Ou não, nessa aqui mesmo. Eu entro como sócio dessa empresa aqui e também eu tenho o condomínio de cotas. Entendeu? Então, porque, primeiro, o condomínio não tem personalidade jurídica. Então, eu, Paulo Milton, sou sócio de quem? De um condomínio de cotas. Se quiser fazer o unipessoal, deixa o condomínio lá de cotas e acabou. Está resolvido o problema. Tá certo? Vai na junta. Fácil. Condomínio de cotas. Você tem dezenas de casos. A maioria dos casos é condomínio de cotas, porque o cara casou antes de 77. Foi o quê? Crítico? Sim, não tem nada a ver com condomínio de prédio. Eu tive que registrar uma convenção, civil, registrei a convenção para criar um condomínio, para criar um condomínio de casa. Sim. Então, como é que eu crio um condomínio de cotas de pessoas? A coisa mais simples do mundo, você vai no cartório lá, se for um imóvel que vai entrar, ele também na Juscerge. E no contrato social, se eu te mando um contrato social formando o condomínio de cotas. Eu tenho isso pronto. Na Juscerge também. Na Juscerge é fundamental. Porque lá é que eu faço o contrato social. Na Juscerge, se quiser, eu mando para todos um contrato social com condomínio de cotas. Não pode estar do lado. Olha só. Não vai cair sobre o professor. Não é isso. Não é isso, né? Não, veja bem, eu quero pegar meu imóvel. Eu e Glaura temos o mesmo imóvel. Mas nós casamos antes de 77. Então, lá quando eu vou mandar para vocês um contrato social com um condomínio de cotas. A capital da empresa tal, não sei o que, pedré, grupo, subscreve e integraliza o imóvel situado na rua Prado Júnior, como é do Luiz Henrique, na rua Prado Júnior, entendeu? Cujo único sócio é o condomínio de cotas de Paulo Milton e Glaura. Simples. Simplíssimo. A formalidade é na Juscerge, né? Aí você já está fazendo o contrato da rua. Antes de fazer o contrato da rua, você teve que fazer um contrato. Há uma formalidade para criar. Sim, faz um contrato de condomínio de cotas. Leva na Juscerge e leva no registro de imóveis. Entendeu? Na realidade, na minha opinião, não precisa nem contrato, porque está implícito quando eu mostro. Veja bem, a Juscerge, se você botar casado, vai passar batido. Vai passar batido. Se você só botar casado, ele não vai te perguntar que regime que você quer. Ele nem sabe o que é isso. Mas o correto é, se você fizer um condomínio de cotas, coloque lá. Porque se você botar no Juscerge, estou criando uma holding familiar com imóvel tal, de Paulo Milton e Glaura. Acabou. Eles não vão perguntar qual o regime, não vai perguntar. Mas para ser redondinho, bota como fosse o condomínio de cotas, como eu falei, do capital. Não tem item lá, não sei do que, do objeto, aí quando entrar no capítulo do capital, bota isso. Como é que você cria? Como é que você cria um condomínio de cotas? Exige um ato formal. Faz um contrato, isso aí. Você vai no cartório de notas e cria um condomínio de cotas. Isso, perfeito. Perfeito. Como é que você vê a opção? Porque assim, o casal casado pelo regime da Constituição Universal, ele vai ficar na parte como sócio dessa empresa. Na destino ele vai doar para os herreiros. E na TOF ele vai vender para a veículo.
certo? As cotas. As cotas. Então ele sai do acordo com a sociedade, podendo permanecer como administrador. Perfeito. Como é que você vê a possibilidade de entrar um como sócio Perfeito. e o outro administrador desde o início, tá? Leva o imóvel convênio, né, de quem está como administrador, e depois sai da sociedade e sai da vida sem fazer Beleza. nada. Beleza. Perfeito. É outra solução. Eu acho que é a melhor solução. É outra solução. É outra solução, melhor Fala. não. Casal, tá? Eu tenho um casal. Constitui a empresa, a Hold, a Cofre e a Destino como unipessoal. Então eu entro. Minha esposa entra como administradora da empresa. Tá? Na doação para os herdeiros, quem vai doar sou eu. É lógico que o imóvel entra na Cofre com a vênia de quem não está vindo como sócio. Venda ou chore. Quando eu saio da empresa, eu vou passar, junto com a minha esposa, a ser administrador permanente da empresa, para manter o controle do patrimônio. Tá? Então, já acabou essa necessidade toda, porque não tem mais sócio. Tá? E na veículo, na Cofre, depois de vender depois de comprar depois de ser comprado pela veículo, também os dois saem, ficam como administradores. Entendeu? Então, eu vejo como a melhor saída. Assim, entra um só. É lógico que tem que ter o acordo entre os dois, faz uma empresa unipessoal. E os dois vão ficar, ao final, esse tempo que só um é sócio é muito pequeno, porque eles vão sair da empresa rapidamente doando para os herdeiros ou vendendo ou comprando a veículo, sendo comprado pela veículo. Então é muito pouco tempo, entendeu? Tem várias soluções. Essa é uma excelente solução. Uma excelente solução. Paulo. Oi? Oi, Márcio aqui. Fala lá. Só um instante. Essa solução. Primeiro, só esclarecendo a pergunta em relação ao condomínio. O condomínio nada mais é que escrever no contrato que é um condomínio. É um título. Ao invés de colocar marido e mulher, vai colocar condomínio de marido e mulher. Isso. Então não tem necessidade de fazer um contrato à parte, no cartório, nada disso. Apenas no próprio contrato social, que vai ser registrado na junta comercial, se dá esse título a esse condomínio. O problema, veja, eu concordo. Só que tem algumas juntas comerciais que não aceitam. Exige o raio do contrato. Não custa nada brigar contra o processo. Não, beleza. Se exigir, faça o contrato. Sim, Se não exigir, maravilha, não precisa fazer o contrato. Simples. Outra coisa a segunda solução que foi dada agora. Então, o marido entra no contrato, a mulher entra apenas como administradora. Perfeito. E aí, numa alteração seguinte, eu coloco o imóvel do casal para dentro, é isso? Isso. Tá. Eu tive um caso que eu fui colocar o imóvel para dentro, até porque eu não prestei atenção de que ele era casado de forma universal. E aí a junta me obrigou a colocar a mulher como sócia para que o imóvel entrasse. Isso é uma maluquice. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Isso é uma bobagem. Não, eu estou falando Mas de tem caso tanta seu. bobagem na junta, você não tem ideia. Uma das bobagens que eu fiz, não tem jeito. Fui fazer uma por uma exemplo. solução. Aí eu fui fazer uma hold, não pura, uma hold pura, uma empresa com cliente. Você vê que não tem jeito, você vai ter que respeitar. Aí eu fiz o quê? Foi para a junta comercial. Holding pura, participa no capital de uma empresa. Aí vem a vogal e fala o seguinte: não, peraí. Você tem a empresa holding que participa de uma controlada qualquer. Eu quero que essa controlada também participe da holding. Isso é vedado. E não teve jeito. A vogal não abriu mão. Teve que estar aqui na justiça. Simples assim. Isso é crime. Está previsto no artigo, não sei qual artigo, da 6.404. E o que você vai fazer? Não tem jeito. A vogal não abriu mão. Estamos na justiça, pronto, ganhamos. Porque se fizer dessa forma, é crime.
É responsabilidade criminal. Isso. Mas nesse caso que a gente teve que fazer, não teve jeito, porque senão ia ficar brigando ali e o tempo ia do jeito que o passando. cara quiser. Mas o que a Vogal colocou de que uma vez que era universal e ela também era dona do imóvel, ela tinha então que participar, ela tinha então que entrar com as cotas relativamente ao que ela tinha de imóvel, e aí depois as cotas poderiam ser doadas, mas ela tinha que entrar como sócia. Está contra a lei. Bom, mas não tem jeito, aí não tem jeito, né? A pessoa não conhece o Código Civil, aí não tem jeito, cara. Faz o que ele quiser, cara. Para isso que vocês vão fazer hold e ganhar muito dinheiro. Vamos lá. Pode passar. Bom, eu já falei isso daqui, tá? Você lembra que eu falei, né, Fátima? Criei uma empresa operacional. Eu faço uma cessão de direitos, elaborar o contrato social, um cartão de tem que ser oneroso. Porque se não for oneroso, vai incidir o ITCMD. Então eu tenho que fazer de forma comutativa. Portanto, um contrato é oneroso. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer uma cessão de direitos de uma empresa, que é do Paulo Milton, e eu faço um contrato oneroso. Ou seja, eu pago IPTU, eu pago a reforma, eu pago caso de desabamento, tem que pagar. Isso é um contrato oneroso. Então, é a forma encontrada, só tem sentido fazer esse contrato, essa célula operacional, se eu tiver imóveis para alugar, para não macular cofre. Entendido? Aí eu faço uma operacional dessa forma. Acho que já está claro isso, tá? Pode passar aqui. Célula destino, que na realidade é a primeira coisa que eu faço. É onde eu faço a sucessão. Perfeito? Então eu faço Banco a Capital lá, Manuel. Manuel doa suas cotas para o filho João. Eu faço Capital Manuel ou Capital João. Então aí eu estou doando as cotas para o filho João. Esse é o lançamento contábil que eu fiz lá. Está claro isso daqui? Essa terceira parte daqui não é nesse momento. Não é nesse momento. É depois eu fazia veículo. Aqui eu fiz a doação das cotas para o João. E sou usufrutuário. Com todas as cláusulas restritivas que nós vamos ver. Depois que eu fazia a veículo, é que eu faço esse lançamento contábil aqui. Então não confundam. Não é agora que eu faço esse lançamento contábil. É quando eu fizer na veículo aqueles R$10.000, Fátima, é que eu vou comprar 9.999 cotas, deixando uma Golden Share. Eu não faria Golden Share coisa nenhuma. Mas quem quiser fazer Golden Share, faz. Entendido? Então não confunda. Não é nesse momento que eu estou fazendo esse lançamento aqui. Compra de 9.999 cotas manual após a criação da célula veículo. Não é. É depois de criado a célula veículo, é que eu estou, a destino está comprando as cotas da veículo. Porque eu tenho 10 mil no banco. Entendido? Hã? Não. É aqui na destino. A destino está comprando as cotas da veículo. Certo? Para quê? Por que isso? De tal sorte que o herdeiro, no caso o João, é dono da destino, e por sua vez a destino é dona da COF, por sua vez a dona, desculpa, da veículo, e por sua vez a veículo é dona da COF. Significa o quê? Que o João é dono da COF. Está claro? Pagando R$400. Porque eu botei a destino num local em Manaus. A maioria não vai querer. Mas se o valor é tão pequeno, como o André falou, que não vale a pena. Se for muitos imóveis, bota São Paulo. Entendeu? Aí você escolhe. Aí é a opção de cada um. Aqui, para esse valor pequenininho,
deixa, entendeu? Eu não vejo muito sentido botar golden share. Vocês entenderam o que é golden share? Então vamos passar. Alteração contratual com prazo determinado. Por quê? Deve colocar no contrato social isso daí, para proteger a empresa. Porque o normal de colocar, quando você faz um contrato social, é por prazo indeterminado. Mas pode ter um problema entre os filhos, e que se tiver maioria, ele acaba com a empresa. Então, dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Então, quando tem prazo indeterminado, a maioria dos sócios se reúne e fala, vamos acabar com a sociedade? Isso não ocorre quando eu tenho prazo determinado. Então, eu boto lá no meu contrato social que o prazo determinado é 60 anos. Se o cara já for com 90 anos de idade, 10 anos. Se o cara ainda tem 30 anos, já tem filho, bota 70 anos. Porque ele os filhos não vão dissolver a sociedade. É para dar mais uma garantia, uma segurança para os pais. É. Só. Ok? Pode passar. Aí são as cláusulas restritivas que eu coloco lá na COF, na destino, para dar garantia. Perfeito? Estou dando garantia para os usufrutuários. Então, os patriarcas e os matriarcas. Primeiro, inalienabilidade. Eu não posso, os herdeiros não podem vender cotas nenhuma. Porque se ele vender as cotas, vai melar. Esse é o destino. Então, isso é comunismo. Então, você bota uma cláusula de inalienabilidade. Os herdeiros venderem as cotas, porém, se essa commodity do usufrutuário constar na alteração contratual, óbvio, então coloca lá essa cláusula. Claro? Segunda cláusula, incomunicabilidade. Por quê? Dizer que aquelas cotas não se comunicam com terceiros. Você pode casar com uma outra pessoa, aquela pessoa é uma picareta. Então você cria uma cláusula de incomunicável a essas cotas. Além de inalienável, é incomunicável. Então, as cotas da empresa não se comunicam com os cônjuges dos herdeiros, constar na alteração contratual. Perfeito? Acho que isso é banal, isso aí. Qualquer contrato social acho que tem isso. O outro da impenhorabilidade, que está no artigo 833 do CPC de 2015. Com exceção de fraude a terceiros, os bens ficam impenhoráveis. Isso tem que constar na alteração contratual. Tá? Eu boto a impenhorabilidade dos bens. Isso blinda? Não. Isso dá uma proteção enorme com a lei da liberdade econômica. Muita proteção. Entendeu? Então, ele não pode penhorar, a não ser que, evidentemente, você fez uma fraude. Óbvio. Mas se não houve fraude, não houve nada disso, o bem não pode se penhorar. As cotas, desculpa, não podem ser penhoradas. Ok? Reversão. Está no artigo 547 do Código Civil. Normalmente não é bom para ser utilizado. Por quê? Caso o filho faleça antes do usufrutuário, as cotas retornam para o usufrutuário. Porém, alguns estados, como está voltando para o usufrutuário sem ser oneroso, estão cobrando o TCMD. Eu não colocaria essa cláusula. Aí é problema de cada um. Quando for fazer a holding, óbvio, deixa eu só dar um linkzinho aqui, uma observação. O André fez vários, sabe disso. A primeira coisa que você faz quando fazer uma holding familiar patrimonial, você faz um estudo de viabilidade. Certo? Você vai no cliente, online, vai lá, e pega todos os dados do cliente. Se o cara, os bens que ele tem, o valor que está na declaração, se ele tem filho fora do casamento, se ele tem amante, tudo. Eu preciso de todas as informações para dar proteção total. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, é o estudo de viabilidade. É pegar as informações do cliente para depois eu fazer um croquis
No croquis é que eu vou botar, eu faço o estudo do que o cliente me deu, aí eu vou montar um croquis. Olha, você pode fazer dessa forma, uma célula, duas células, três células, entendeu? Aí ele vai escolher. Perfeito? Aí depois você parte para fazer finalmente a hold familiar. Tem que ter alguém, o contador, o planejador Sérgio, vai lá, faz aquela burocracia toda e faz a hold e entrega para o cara. Entendeu? Então, a administração permanente. Os usufrutuários têm o direito de tomar decisões da empresa, ultravires societátis. Ou seja, o que é isso? Ultravires societátis. É que a administração permanente, o administrador, em muitos casos, a justiça não aceita quando eu estou fazendo coisas que não estão no objeto social. Porque o administrador nem sempre é o sócio. Então começa, por exemplo, a fazer calção para o filho, fazer fiança, essas coisas. Então eles são ultra e societários, fora do objeto social. Então eu tenho essa administração permanente, mas alerta para o cliente. Olha, o administrador não pode fazer coisa fora do objeto social. Ele não pode simplesmente começar o terceiro a fazer fiança, calção, essas coisas todas. Não pode. Porque isso é ultra e societário. Ok? Ou seja, o item 2 é que não pode ser feito. Isso aqui alguém entendeu, Fátima? O item 5, entendi. Você vai botar a cláusula para o primeiro pontinho. Administração permanente. Mas também não, a segunda não é para constar. Não. A segunda é para dizer que não pode. Não pode. Fala. Isso é uma possibilidade. Você pode atuar das duas formas. Você pode dizer que se omite no contrato social, os atos ultravires societários não podem ser feitos de forma natural. Mas você pode constar que o administrador permanente, ou seja, os patriarcas, os donos do ativo, podem atuar de forma societária. Então eles podem, isso dá maior controle e manutenção dos bens dos patriarcas. Então, por exemplo, vender um imóvel vai contra a sociedade. Tá? Então, mas assim, se tem essa cláusula permitindo esses atos, o proprietário pode vender. Então depende das vontades e anseios. Ou seja, pode, eu tinha entendido que não poderia constar que não pode. Se não constar que pode, não pode. Em regra, não pode. Ok? Direitos políticos é exercido pelos usufrutuários. Quais são os direitos políticos que pode estar como restritivo? Alterar o contrato social, redução do capital social. Isso deve constar no acordo de sócios. Não é na alteração, não é nada. No acordo de sócios. Esse direito político, você vai botar no acordo de sócios e dizer quem tem o direito de, obviamente, é o usufrutuário, né? Reduzir o capital, etc. O que ele quiser. Você bota num acordo de sócios. Perfeito? Participação. Também, se quiser. Esse acordo de sócio Pode inclusive anexar na junta. Pode anexar na junta. Isso não precisa de publicidade. Se você não quiser dar publicidade na acordo de sócio, não dê. É só registrar a firma. E também pode constar no contrato social. O quê? Não, você não tem sentido, porque isso aqui é uma coisa interna da empresa. O sócio, ele não precisa ser registrado. Você tem que dar publicidade ao acordo de sócio, basta no contrato social indicar que existe. Os termos do acordo. Os termos ficam no contrato. É coisa pessoal. Não precisa, é um instrumento particular, firma reconhecida. Você pode mudar tudo de jeito. Porque a holding, ela deixa um pouco de lado o direito das famílias e vai no fundo do direito societário. Então, assim, as esposas dos filhos não se metem na sociedade, são sócios. Perfeito. Ok? Sim. Nossa Senhora.
Acordo de sócio. Para que serve esse acordo de sócio? Isso não precisa da publicidade. Não precisa dizer o que você quer. Você pode entregar para o sócio, entregar para a sociedade. Você não precisa da publicidade a isso. Mas para que serve? Regular a distribuição do patrimônio, prever futura dissolução da sociedade, distribuição dos imóveis entre herdeiros, certo? Então tem vários herdeiros. Esse imóvel lá fica para o João, esse B fica para não sei o quê. Então isso é um acordo de sócio, em que todos vão assinar. Distribuição de dividendos, opcionalmente anexar o contrato na GCERT, se quiser, se anexa na GCERT, se apenas pega o contrato e anexa. E não precisa. Criação mediante contrato, mandei da sociedade. Eles é que têm que saber o que foi pactuado entre eles. Tá certo? E dentro, se caso queira fazer uma golden share, um call option, eu boto dentro do contrato de sócio. O que é a golden share? Eu já falei, né? Essas cotas se sobrepõem às demais cotas na decisão da empresa. É o caso do Abílio Diniz. Ele criou uma golden share para que tem muito mais poder do que as outras cotas. Eu não vejo sentido nesse nível fazer golden share nenhum. E tem o último, que seria o full option, que é o direito de arrependimento. O que é isso? Eu usufrutuário, eu acho que os filhos estão enchendo de saco. O que eu faço? Eu tenho direito, através do acordo de sócio, botei isso no acordo de sócio, de eu comprar, mesmo por um valor vil, as cotas do filho. 10 mil reais, a cota vale 1 milhão, eu compro 10 mil. Retorna tudo para o usufrutuário. Então, não dá garantia? É mais uma garantia para o usufrutuário. Pode. Sem ser considerado valor vivo. Não vai ser Pequeno um valor. real, não vai ser 5 mil reais. É sem ser considerado valor vivo. Pô, é 5 mil reais? Você está comprando para ir 1 milhão? E, pô, você está pagando 5 mil reais? Não tem problema. Dentro dessa criação da holding familiar, na parte do evento necessário, que é que certo? Você pode gravar isso também? Burlar como assim? Sei lá, tem 2 filhos, você bota tudo para um, bota o outro. Não, você está burlando é legítimo. Tem que considerar sempre a parte do necessário. Sim. Mas o cara tem um filho fora do casamento, Não, tem que considerar esse filho. Ele é Não pode óbvio. esconder, né? Então não vai dar. Óbvio. Por isso que você faz o estudo de habilidade. Você fala, meu amigo, o terrível é isso. O terrível é isso aí. Você tem que chegar na vida do cara. Tem que chegar lá, meu amigo. Abre o jogo. Você tem filho fora do casamento? Você tem amante? Porque a amante pode depois entrar e querer, pô, melar tudo. Então é melhor não ter amante. Vamos lá. Aí tem o seguinte. Veja só. Olha só, Fábio, você que é craque em cuidar dessa patrimonial. Todos nós é o seguinte. Veja, a Forte não é dona da veículo. O veículo não é dona. Em tese, não teria que fazer equivalência patrimonial. Óbvio. Porém, tem esse norma brasileira de contabilidade, TG 1001, que para pequenas empresas, eu não preciso fazer equivalência patrimonial. Tá? Então, o investimento societário não é avaliado pela equivalência patrimonial. O 14 ponto lá dessa norma brasileira de contabilidade fala que os investimentos societários que não sejam avaliados pela equivalência patrimonial serão registrados e mantidos ao custo. Então, desde que seja até 78 milhões, que é a limite de quem? No presumido. Você não precisa fazer equivalência patrimonial. Certo? Eu, nas empresas que eu dou consultoria, eu faço em todas. Porque te dá um disclosure infinitamente maior.
Óbvio que dá. Então, na minha, tudo é presumido. Você dá 10 mil empresas, tudo presumido. Eu acho que eu não teria poder, mas pode. Então, lá eu mando fazer. Porque, na realidade, para efeito até de empresas que vai fazer licitação, quando eu faço equivalência, vai repicar lá na holding, na empresa mãe, essa receita não tributária. Então, melhor até para fazer licitações, concorrência, entendeu? Então, eu mando fazer. Agora, se eu quiser não fazer, eu posso não fazer, em função dessa norma brasileira de contabilidade. Perfeito? Agora, se quiser fazer, e não tem sentido fazer, por quê? Porque a equivalência patrimonial, no nosso caso, não vai ter efeito tributário. Por que não vai ter? Porque a veículo não vai ter atividade, não vai gerar receita, nem a COF não vai gerar receita. Então não tem sentido fazer equivalência patrimonial. Nenhum sentido. Agora, se quiser fazer, é essa loucura que eu vou mostrar agora aqui. Mas eu não faria, entendeu? Um arroz familiar, de lucro presumido, até o limite de lucro presumido, 78, pode ser lucro real, seja o que for. Ele não determinou que tipo de tributação é. Até 78 milhões de reais, eu não preciso fazer equivalência patrimonial. Certo? Continua lá. Hã? Não muda porque não vai ter receita. Não tem receita nenhuma. A veículo não vai ter, a COF não vai ter, a operacional não tem ligação. Então, agora, você quer fazer? Faz. Eu não faria de jeito nenhum. Nesse tipo de atividade, arroz familiar. Olha como eu faria, vê se vale a pena. Olha que loucura. Então deve avaliar pelo valor do patrimônio líquido. Serão avaliados pelo valor do patrimônio líquido de investimento de pessoas jurídicas controladas, coligadas em sociedades que façam parte do mesmo grupo e estejam sob controle comum. Eu não vejo o menor sentido, no nosso caso, de fazer equivalência patrimonial, mas eu vou fazer, vou mostrar. Pode ser. Mas é excepcionalíssimo. Não, revisa 421. Vê se dá para entender isso daqui. Quem é? Mas se tiver a receita financeira. Mas eu... Mas se tiver a receita financeira, um pouquinho para ela. A única vantagem que tem, qual seria a vantagem de fazer a equivalência patrimonial? É caso eu tenha alguma receita nas minhas coligadas ou controladas, quando eu faço equivalência patrimonial, eu vou debitar a cota e creditar uma receita de equivalência patrimonial. O custo dessa cota não aumenta? Então, se eu quiser vender essa cota, eu vou ter um ganho menor. Mas não foi feito para isso. Entenderam? Ficou claro isso? Toda vez que eu faço equivalência patrimonial, significa que eu aumento o valor das cotas, sem tributar. Se eu quiser vender, o custo está majorado. Porque isso já foi tributado aonde? Naquele. Na coligada ou controlada. Então haveria uma bitributação. Perfeito? Então, eu acho que... Vocês querem ver isso daqui? Essa doideira aí ou não? Não precisa, não. É o problema da compra vantajosa. Mas... Não precisa? Ou precisa? Se quiser... Está no material. Então não precisa. Então melhor que minhas costas do Bom, mas não tem. Quem faz isso de equivalência patrimonial, é pé nas costas, não tem mistério. A única coisa é saber a compra vantajosa. Compra vantajosa, veja bem, você sabe o que é compra vantajosa? Alguém sabe o que é compra vantajosa? Sabe, Fátima? Não é, não? Compra vantajosa é o seguinte: toda vez que o valor justo do ativo que esteja numa empresa controlada ou coligada, o valor justo é maior do que eu estou pagando. Concorda? Então, se eu tenho um ativo lá na minha controlada ou coligada, cujo valor justo é maior do que eu estou pagando, eu não tenho uma compra vantajosa? Eu não acho, né? É o contrário do lado.
Mas só que são compra vantajosa. Quando eu vender, tem que tributar a compra vantajosa. Perfeito? Eu não vejo o menor sentido realmente, já que eu estou seguindo a norma brasileira, de fazer equivalência patrimonial. Mas está lá no material, tá bom? Perfeito? Pode passar, então vamos passar essa. Tem tudo lançamento, estrutura, pode passar tudo. Balanço patrimonial. Aí vem a célula veículo, que eu já falei, mas vamos repetir. Eu fiz lá, Manuel, botei R$10.000. Por que está R$10.000? Primeiro eu criei a destino e a cofre. Agora eu criei uma veículo. Por quê? Porque eu quero fazer aquela transição. A Michele ser dona da destino, que é dona da veículo, que é dona da cofre. Portanto, os imóveis que estão na cofre é de quem? Então eu preciso da veículo para qual função? O que vocês acham? Qual a função de eu criar uma célula veículo? Dá uma pensada aí, enquanto eu sento aqui. Vocês têm ideia? Não. A grande vantagem de fazer a veículo é que eu vou pagar muito menos de TCMD. Muito menos de TCMD. Porque, na realidade, na veículo, eu botei como capital 10.000 e a reserva de capital vai ficar lá. Quando eu comprar as cotas, a destino comprar as cotas da veículo, vai estar com um valor desse tamanhozinho, R$10.000. Quando eu faço a doação, eu devo pagar 4% sobre R$10.000. Essa é a grande vantagem de eu ter 3 células. Todo mundo que eu saiba, o André confirmou isso, faz 3 células. Mas faça os cálculos de tudo. Quanto você vai pagar para o contador, prêmio do Dupré, que vai pagar. Você fala que é amigo do Dupré, ele vai cobrar menos. Vamos lá. Então a estrutura da veículo. Eu tenho capital 10.000, mas reserva capital 290.000, que eram as cotas da cofre. Porque eu integralizei o capital com as cotas da cofre. O Manuel fica com 10.000 cotas na criação da célula veículo. E o Manuel ficou com uma cota Golden Share. Portanto, a Destino comprou 9.999 cotas. Se você quiser fazer a Golden Share, se não fizer a Golden Share, compra todos 10.000. Ok? Vamos lá. A Golden Share, na realidade, foi criada para uso do governo, do Estado. Pelo Estado? Pelo Estado. Eu não sabia, não. Tipo assim, o Estado. governo, Estado. Brasil. Ó. Não entendi, fala aí. A Golden o Estado. A lei foi criada, a lei que criou a Golden Share era o objetivo de utilização apenas. Não, é verdade. Isso na Embraer é isso mesmo. É isso mesmo. Passava das privatizações. É isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. A Embraer tem uma Golden Share, cara. Sim, inclusive, o uso for particular, privado, está meio aí no duvidoso. Pode explicar. Para mim, eu nunca vi jurisprudência contrária. Se não tem jurisprudência contrária, significa que eu nunca vi litígio. Porque eu vejo toda a jurisprudência, eu nunca vi contrário. Mas o que você falou tem razão. A Embraer, por exemplo, tem uma Golden Share. O resto foi para o espaço. Vendeu. Então, a legislação do Rio de Janeiro sobre ITCMD, porque nós vamos aplicar essa legislação. Tá? Então, essa lei dispõe sobre o imposto de transmissão causa-morte e doações, de competência do Estado do Rio de Janeiro. Cada Estado tem uma legislação própria. Então, no fato gerador, tem como fato gerador transmissão causa-morte, de qualquer bem ou direito, a doação a qualquer bem ou direito. Então, isso é óbvio. Isso é o ITCMD, que decide sobre doação ou causa-morte. Perfeito?
Quem é o contribuinte? O contribuinte do imposto é o beneficiário, o usufrutuário, cessionário, fiduciário, herdeiro, legatário e donatário. Normalmente, no caso, eu vou ver quem é. Você tem que estudar quem é que vai ser o contribuinte do ITCMD no Rio de Janeiro. Cada estado tem regras diferentes. Vamos lá. Na base de cálculo posto, aí que é o problema, é o valor de mercado do bem. Ele não bota que é o valor da declaração, bota que é o valor de mercado. Por isso que nós fizemos a ABJ. É um dos motivos, né? Bom, é o valor de mercado do bem ou do TBI. Mas o TBI. O valor de mercado é determinado por meio de avaliação judicial ou administrativa, que poderão considerar, dentre outros elementos, a disposição da exceção, o valor declarado pelo contribuinte, valores praticados ou oferecidos em operações onerosas, ou fixados para a incidência de outros tributos, bem como de casos. Então, você veja, o próprio contribuinte pode dizer qual é o valor de mercado. Porém, o Estado pode contestar e mostrar, através de uma avaliação, não, meu filho, você botou um valor de mercado que não é verdade. E pode mudar a base de cálculo. Ok? Nada dele. Nós todo ano, 4. Municipal? Você fala em Rio de Janeiro, tem que dar um valor para o ITB, na própria prefeitura. Na ITB do Estado. Você vai fazer a guia do ITB com a nota e dá o valor, é o site da prefeitura que dá esse valor. A prefeitura não pode ser, não é de competência da prefeitura. O simulador do ITBI. Apenas um simulador do ITBI. Entendi. É apenas uma simulação para saber qual é o valor do mercado, o que a prefeitura está dando. Uma mera referência. Não é mera, não. Essa é uma escritura do inventário, senão você não faz inventário. Aqui é mais judicial, é Aí o juiz faz tudo. Quando é extrajudicial, cartório, qualquer um que escolha na cidade. Perfeito. Entendi. É apenas para parametrizar o valor que vai ser do perfeito. Perfeito. E assim como tem o Estado com a Receita Federal. Vamos lá. Mas aí é valor mundial. É o que está dito ali. Ó. Na transmissão de ações não negociadas em bolsa, ou outro tipo, participação societária simples ou empresária, a base de cálculo será apurada conforme o valor de mercado da sociedade, com base no montante do patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial anual do exercício. Quando o valor do patrimônio líquido não corresponder ao valor de mercado, a autoridade fiscal poderá proceder aos ajustes necessários. Ela vai ter que ir lá e falar, não, esse valor é muito maior. Então, fazer os ajustes para botar o valor justo das cotas. Porque fala, caramba, você botou uma cota pequenininha, mas você tem, na realidade, ativos em que você se vê essa equivalência patrimonial, em tese, não é hold, é muito maior. Ok? Então, vamos lá. Essa é a lei da liberdade econômica, 13.874. Não precisa ver isso daí. Então, é porque essa lei melhorou muito, não a blindagem, mas a proteção contra a integrabilidade. Ela restringiu a possibilidade de fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Entendeu? A lei da liberdade econômica, que fala, olha, você é livre, acho que entre as partes, a não ser que esteja usando má fé. Fora isso, a lei da liberdade econômica se presta para isso. Para dar mais liberdade entre as pessoas, entre os empresários, entendeu? É isso. Isso. Por exemplo. E outra coisa também, na lei de proteção patrimonial, a lei da liberdade econômica, ela permite que você use artigos da lei da sociedade anônima
nas limitadas. Isso. Então, todas aquelas cláusulas de proteção que antes eram limitadas das sociedades anônimas, agora se permite aplicar nas limitadas. É importantíssimo que o André falou pelo seguinte, olha só. Isso foi incerto, inclusive, no Código Civil. Artigo que ele falou da lei, você pode, de forma supletiva, utilizar as regras da sociedade anônima nas limitadas. Mas tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque pode ter um problema, porque nas SAs não existe distribuição desproporcional de lucro. Perfeito? Está claro? Portanto, quando fizer o acordo de sócio, deixe claro que a distribuição dos dividendos será feita de forma desproporcional. Senão eu vou ter que seguir, porque eu estou seguindo a lei da SA, então não vou poder fazer distribuição desproporcional. Perfeito? Então, lá no acordo de sócios, eu coloco isso. Olha, a distribuição será desproporcional. Perfeito? Ok, então continua. Mas qual a vantagem? É óbvio, eu tenho uma sociedade contínua. Aí você está precisando mais de dinheiro que eu, né? 50% a 50%. Eu te dou 70%, fico com 30%, desproporcional. Não é uma maravilha isso? Outra aplicação é quando você distribui patrimônio, você nunca vai ter imóveis, dois herdeiros, dois imóveis. Imóveis nunca vão ser do mesmo valor. Então você dá um para cada um e com o dinheiro na holding você distribui de forma desproporcional para equalizar o meio a meio, vamos dizer. Perfeito. Se quiser ser meio a meio. Se quiser, exatamente, perfeito. Beleza. Ok? A desconsideração da personalidade jurídica foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica. Tá? Então, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, a finalidade era vender sapato e começou a vender sanduíche natural na praia. Houve um desvio de finalidade. Ou pela confusão patrimonial, ou seja, o patrimônio da empresa passa também para a pessoa física, para o sócio. Então, existe uma confusão patrimonial. Aí eu posso fazer uma desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Então, quando desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber, intervir no processo, desconsiderar para que os efeitos de certas e determinadas relações sejam estendidos aos bens particulares. Então, eu saio da jurídica, vou para a física, ou vice-versa. Se houver algum problema na física, eu vou da física para a jurídica. Eu estou desconsiderando, todo mundo sabe o que é personalidade jurídica, né? Uma PJ, assim como uma PF, tem personalidade jurídica, que significa ter bens e direitos e obrigações, assim como na física. Então, eu desconsidero e tudo vira um bolo só. Ok? Então, para fim desse foro, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de utilizar credores e para a prática de atos ilícitos, de qualquer natureza. Passa lá. Desvio de finalidade é a modalidade que denota o dolo, e se caracteriza pela fraude, pela intenção manifesta dos sócios de lesarem credores, e terceiro, que se relaciona negocialmente com a sociedade. Então, eu contraí o empréstimo no banco. Aí eu deixei, aqui vou fazer vender sanduíche de Natal, uma placa de dança. Estou fazendo um desvio de finalidade. A finalidade não é essa. Eu peguei o empréstimo no banco, obviamente, para construir casa, por exemplo. Então, aí há um desvio de finalidade. E confusão patrimonial. Quando o negócio de sócio se confunde com o da pessoa jurídica. Isso tem aos montes, não é isso, Siciliano? Toda hora tem isso daí. Ou seja, a pessoa física se utilizando do patrimônio da jurídica. Toda hora tem isso daí. Só que, então, quando o negócio só se confunde com os da pessoa jurídica. Situação que ocorre o abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade, ou seja, caso que a pessoa jurídica serve de instrumento para cobertar atos ilícitos. Eu acho que o grande problema aqui, vou sentar ali um pouquinho, tá?
olha só, esse problema de confusão patrimonial, eu acho que é mais grave. Por quê? Porque se eu estou utilizando, por exemplo, dinheiro da pessoa jurídica para passar para a pessoa física, isso chama, artigo 731, me corrija se eu estiver errado. Eu estou fazendo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Mas eu tenho uma fonte de 35%, e ajustando essa fonte, chega a 54% de imposto. Eu reajusto a base de cálculo. Então está no artigo 731 do regulamento do imposto de renda. Entendeu, André? Estou com um cuidado terrível, porque o que a gente mais vê é isso aí, a confusão patrimonial. Entendeu? Não pode. Você está, na realidade, além de pôr o que é muito difícil acontecer, desconsideração da pessoa jurídica, porque não vai enxergar, mas o fisco federal vai enxergar isso daí, vai tributar 53,8%, quase 54% de fonte. Ok? Vamos lá. Deixa eu sentar aqui. André, quer falar? Então, aonde eu estou? Artigo 50. Desvio de finalidade, a utilização como propósito para gerar práticas de ilícito de qualquer natureza. Confusão patrimonial, ausência de separação de fato. Então, eu misturei o patrimônio da jurídica com a física. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica. Isso nunca houve, né? Posso expandir minha atividade porque eu quiser, não tem problema nenhum, mas isso está consolidado em lei agora. Hold familiar. A conclusão? Quer falar a conclusão? Conclusão. Os filhos, ou seja, não proprietários, são os proprietários da célula destino. Já falei isso 500 mil vezes. Célula destino é a proprietária da célula veículo. Perfeito? A célula veículo é a proprietária da célula cofre. Portanto, os filhos são donos da célula cofre, aonde permanecem os imóveis. Portanto, a Michele, que é minha herdeira, eu doei para ela, já doei para ela, doei. Ela é dona de todos os imóveis que estão lá no cofre. Entenderam? Está claro para todos? Siciliano, entendeu? Então vai lá. Modelos e soluções diferentes para cada tipo. Isso é óbvio. Eu vou fazer, como o André já fez dezenas, eu faço um estudo de viabilidade. Isso é importante para quem for fazer hold familiar. Você vai no cliente e vai ter que saber a vida dele toda. Se ele tem filho fora do casamento. Então, eu vou fazer um estudo de viabilidade. Então, modelo de soluções diferentes para cada tipo. Não existe. O que está sendo dado aqui é uma estrutura conceitual básica para você fazer a hold familiar. Mas cada caso vai ter um estudo de vocês para se adaptar ao modelo de hold familiar. Cada caso é um caso. Cada pode ter amante, pode ter concubinato, filho fora do casamento, você tem que saber de tudo isso. Senão vai dar aí. Você tem que trabalhista, você tem que saber tudo do cara. Tem muita gente, isso eu não acredito que o cara vai aceitar. Mas o ideal, André, é que você vá com. Viu, André? Uma sugestão, quando você for fazer isso, é um travador. E grava tudo isso. Cara, você vai o cliente expulso. Bom, então, primeira coisa que eu faço é um estudo de viabilidade. Ou seja, pegar os elementos do cara e do acordo confidencial. Você gravar, grava, mas não bota isso no YouTube, sei lá, bota isso aí. Confidencialidade. Especialista para encontrar o modelo ideal e acompanhar todo o processo. Tem que ser uma trela bíblica, um cara tem que ser. E tem que ter um contador. Eu não acredito que o André vai na Juscerge, pô, que vai fazer não vou. Não há hipótese. Você tem que ter um contador que entenda minimamente disso
contratar esse contador para fazer essa parte burocrática. Senão você pira. Você é uma maluquice. Uma recomendação que eu dou é assim, você tem que ter o seu contador de confiança, que já saiba fazer isso. Depois, a manutenção das empresas, o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano, aí pode ser qualquer contador. Mas estruturar o sistema é importante. Senão o cara vai dar contador que tenha, constituir as empresas, fazer todas as operações. O que eu faço é o seguinte, exatamente o que o André falou. Maravilha 216. Isso é o que eu faço é o seguinte. O irmão. Não, bom, o que eu faço é o seguinte, quando eu vou contratar um contador, eu sento com ele e explico tudo isso. Senão vai dar ele. O cara tem que ter, não precisa dominar o assunto profundamente, mas ele tem que ter noções básicas, senão vai fazer, não tem jeito. E aí o resto, deixa para um contador aí, não estou desprezando um contador, mas no escritório de contabilidade, que ele e aí virou uma rotina. Bom, vamos lá, continua. Então, isso aqui varia. O André, não sei como você falar não, André. O estudo de habilidade, normalmente você cobra R$800. Só para sentar lá e aguardar durante 2 horas, aguentar o teu ouvido, como agora, tem amante, não tem filho fora da época, você vai cobrar, cara. Não faça de graça. Ela fez o estudo de habilidade, não paga. Depois o croquis. Cobra, aí não estou dizendo, estou chutando o preço. Não sei quanto é, cobra, nem quero saber. Cobra 10 mil, 4 mil, 2 mil, aí é tudo de cada um. Varia muito, óbvio. Varia da complexidade, né? Normalmente nós fazemos, eu não sei como o André faz, você pode falar, né? A gente cobra 10% dos benefícios. É meio complicado. 10% dos benefícios relativo à economia que você faz com a RUD com relação ao inventário. Por isso eu tenho aquela tabela lá. Descontando, por quê? Qual é a lógica disso? Desconto desses 10%, o que ele pagou no estudo de viabilidade e na croquis. Porque o cara, quando fez a viabilidade do croquis, dificilmente ele vai parar, porque ele já pagou esse valor. Ele não deixa de cobrar, isso pode estar certo. Cobra já de cara, o estudo de viabilidade e o croquis. Os 2 primeiros itens, eu não colocaria um valor assim, porque, na verdade, o que eu falo é que eu cobro o esforço que vai ser necessário para aquele croquis. Tá? Então, depende da estrutura familiar, do patrimônio, das vontades, você tem que considerar isso tudo para fazer o estudo. Então, dependendo, se o cara tem um imóvel, não é o mesmo preço que tem 10 imóveis. O cara tem um filho no casamento diferente de 3, diferente de um filho fora do casamento. Você tem que pensar dessa forma. Então, assim, tem várias questões que variam. Mas ali sim, os 2 primeiros itens é um esforço, é um valor fixo no sentido de quanto tempo eu vou gastar para fazer isso. Você está trabalhando, cara. Você tem que receber. E na execução do planejamento, aí sim, é um percentual do benefício. Você faz assim, qual é o percentual? Beleza. Então, continua lá, filho. Tem mais? Tem um item a mais que eu ofereço. Eu ainda não consegui vender esse item a mais, mas na mesma linha do trustee que o Paulo falou, quando você faz os créditos, quando você vende o planejamento sucessório ou familiar para uma pessoa mais nova, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, uma pessoa nova que tenha filhos pequenos, o que a gente oferece é uma assessoria continuada para o planejamento. Porque, por exemplo, o pai e a mãe morreram, tem os filhos pequenos. Isso não te ajuda, ninguém sabe na família que existe a holding, que tem essa distribuição do patrimônio, que tem tudo isso. Então esse é um acompanhamento. O filho tem 10 anos, ou ter 18, ou ter 20, não muda nada. Né? O garoto de 18 também não vai saber o que fazer com 10 milhões que recebeu. Então, assim, isso tudo, nesse serviço adicional, você já pode
deixar uma linha de orientação para os herdeiros mais novos. Cada caso. Bom, então encerramos aqui, lá na vez, Armando, só um minutinho. Então, vocês têm alguma coisa a falar? Eu, para entender o que é o framework, Tem uma pergunta. O hipotético de a lei um acidente como como fica essa estrutura comercial em relação ao patrimônio da família, porque você vai para inventário, como é que funciona? Entendeu? Os sócios morreram todos, a família inteira morreu. Aquela estrutura jurídica deixou de existir, né? Que é inventarial. Eu queria saber, se a forma herdeiro, olha só, você deixa que não, vai ter que isso aí. Quanto é possível? Não, essa moto acidente de avião. Tem agora. Você imagina? Se um acidente, um morre, o outro é socorrido, morre afetado, já mudou a legislação. Não, é porque muda. Era um acidente, agora está um processo de metade normal. Acabou. Mas é um caso que você vê. Um menino assim, caiu lá, quase morreu. Viviane, vou acabar aqui. Segura um pouquinho que ela vai tirar uma foto, né? Pra gente mandar. Você tem uma dúvida, Dupê? Você tem uma dúvida? O colega já tirou a dúvida? Pô, a dúvida é melhor, eu tô com dívida aqui. Aí, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos. O negócio foi legal, né? Porque tá cheio aqui. Então, se você, o nosso Paulo, eu estou enrolando aqui para chegar para tirar foto. Não, vai entregar os certificados primeiro. Agora, sim, tem certificado ali para todo mundo.